Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você veio. Diga à pessoa que está ao teu lado, diga que bom que você veio. Tá, e a minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. Diga a quem está com você, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Tá, e que bom estar com esse grande homem de Deus, o Bispo Gerson, Bispo Silvio e essa equipe maravilhosa de obreiros, de voluntários. Nós estamos impactados com a graça de Deus através dessa igreja. Os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, Marcos, Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 3. E que bom estar com o cantor Domingos Filho, que tem sido um canal de Deus para me abençoar com o dom que Deus concedeu a ele. Nós temos uma trajetória no reino de Deus de anos, e eu digo sempre, ele é o Zé Rico de Jesus, a mesma voz, o mesmo timbre de voz, uma bênção, né? Glória a Deus. Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 3, porque nós temos que correr, porque o relógio nessa igreja parece que está desviado. Meu Deus do céu, parece que conspira contra o pregador. Eu fico olhando aqui, eu falo, meu Deus, eu tenho que correr. Mas vai se converter, em nome de Jesus. Evangelho conforme escreveu Marcos no capítulo 3, verso 13 a seguir. Se você trouxe a Bíblia, abra, se não trouxe, acompanhe na projeção da tela. A palavra do Eterno diz assim, as palavras se referem ao Senhor Jesus. Depois subiu ao monte e chamou. Eu quero que você note a expressão chamou. Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Diga amém. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça cuidadosamente. Eu quero usar como meu tema nesta noite, nesta simples e breve mensagem, os chamados de Deus. Eu estava orando e o Espírito Santo me revelou que existem alguns chamados de Deus ecoando por este mundo. E nem todas as pessoas estão dando resposta positiva ao chamado do Eterno, ao chamado do Todo-Poderoso. Eu nunca vou me esquecer, eu era uma criança e por diversas vezes isso aconteceu. Nas brincadeiras com os coleguinhas, a correria, a gritaria. Em meio a tanto barulho, por diversas vezes eu podia discernir a voz da minha mãe me chamando. E algum coleguinha dizia, não, ninguém está te chamando. Eu dizia, a minha mãe está me chamando. E eu tinha que dar uma resposta positiva ao chamado dela, porque ai de mim se eu não fosse. Alguns de vocês sabem do que eu estou falando. Se eu não fosse, ela iria me buscar. E se ela fosse me buscar, as coisas não ficariam boas para mim, como não ficaram algumas vezes. Entende o que eu estou falando? Existem alguns chamados de Deus que em meio à correria da vida, em meio à corrida do ouro,
Em meio ao barulho das religiões que estão por esse mundo afora, você precisa discernir o chamado do Eterno no seu coração. Eu não conheço você, eu não sei o seu nome, não sei a sua idade, eu não sei quanto dinheiro você tem, eu não sei o seu grau de estudo, e eu não sei qual é o chamado de Deus. Você precisa ouvir nesta noite, mas uma coisa eu sei: o Eterno está chamando pessoas, não somente no mundo lá fora, mas Ele está chamando pessoas nesta noite, nesta igreja. Eu vou mencionar aqui alguns chamados de Deus, e a minha oração é que você se situe desses chamados. Deus está chamando, primeiro, está chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Se você ler os evangelhos, você vai ver o ministério de Jesus Cristo. 2/3 do ministério dele, ele ficou ocupado aliviando pessoas do sofrimento. 1/3 do ministério ele ficou ensinando. Então Deus está chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Tem muita gente sofrendo por esse mundo afora, e tem pessoas que vieram hoje à noite, que você está sobrecarregado, sobrecarregada com o seu fardo de problemas. Mas eu vim aqui hoje à noite para dizer a você que Jesus Cristo está chamando você para te aliviar dessa dor, dessa aflição, dessa angústia. Quem sabe a vida pregou uma peça em você. Você foi surpreendido, surpreendida por uma situação que você não gostaria que acontecesse, mas está acontecendo. A palavra sobrecarregado significa que a pessoa está com um fardo além das suas forças, além da sua capacidade de carregar. E Deus está chamando os sofredores hoje à noite, está chamando os aflitos, os angustiados, os desesperados, está chamando os enfermos, está chamando os desempregados, os endividados, está chamando os que estão vivendo crises na vida sentimental, relacionamento conjugal, está chamando o pai, a mãe que tem um filho nas drogas, ou uma filha por um caminho que eles não gostariam que trilhassem. O fato é que há um chamado de Deus ecoando pelo mundo afora, e Deus está chamando nesta igreja os sofredores para aliviar do sofrimento. Ele vai tocar o seu corpo enfermo, Ele vai aliviar você dessa aflição, dessa angústia, dessa depressão. Ele está chamando você, Ele vai abrir um caminho, Ele vai abrir uma porta. Não existe poço tão fundo que o braço de Deus não possa alcançar a pessoa, e Ele vai alcançar você e vai tirar você dessa situação. Ele vai libertar o cativo hoje à noite, Ele vai quebrar os grilhões, Ele vai quebrar as maldições, Ele vai restaurar o seu lar, a sua família. Você acredita no que eu estou falando? Esse é o primeiro tipo de pessoas que Deus está chamando. Se você liga o rádio e tem um pregador lá, de repente, e na voz do pregador está a voz de Deus chamando os sofredores, chamando os aflitos, os angustiados para serem aliviados do sofrimento. Está ouvindo o que eu estou falando? E você muda os canais da sua televisão e de repente tem um lá, e na voz dele está a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, chamando os sofredores para serem aliviados do sofrimento. Diga a quem está ao teu lado, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Então de repente você está sendo chamado pelo Eterno para ser tocado pelo poder dele, ser aliviado da sua dor, da sua lágrima, da sua aflição. Ou o segundo tipo de pessoas que Deus está chamando por este mundo afora, e hoje à noite nesta igreja, Deus está chamando os pecadores para serem salvos. Deus está chamando os perdidos para serem salvos. Quantas são as pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que estão por esse mundo afora, caminhando com passadas largas para o abismo eterno, para a condenação eterna.
mas a voz de Deus está ecoando por esse mundo afora. E você pega um panfleto na rua que alguém te entrega, ali no texto está a voz de Deus, de repente, te chamando para um concerto com Deus. E de repente você passa pela praça da cidade, lá está um pregador, e na voz desse pregador está a voz do Eterno, chamando o pecador para ser salvo. Eu não sei se você sabe, mas você que está aqui hoje à noite, você foi criada por Deus e para Deus. E sem Deus você será uma pessoa incompleta. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram, todas as pessoas desse mundo são pecadoras. A condição da raça humana. Eu vou mencionar aqui qual é a condição da raça humana. A raça humana é pecadora condenada. Sobre a raça humana tem uma sentença de condenação. A raça humana é pecadora condenada e é pecadora impotente, não consegue se salvar. A raça humana é pecadora condenada, pecadora impotente, não consegue se salvar, precisa de um Salvador. E Deus é tão bom que providenciou o Salvador. Está me ouvindo, igreja? Deus providenciou o Salvador. A situação da raça humana é tal qual ou uma pessoa que está num poço bem fundo, as paredes do poço estão enlameadas e essa pessoa está tentando sair e não consegue, precisa de um Salvador, precisa de alguém que jogue uma corda. As religiões desse mundo não podem salvar um pecador sequer. O Papa não pode salvar o pecador, o apóstolo não salva, o bispo não salva, o pastor não salva, a igreja não salva, seja ela qual for, mas Jesus Cristo é o Salvador que Deus enviou a esse mundo, Ele é o Salvador que Deus providenciou para mim. Para que ir para o inferno se tem um céu esperando por você? Está me ouvindo? Para que continuar caminhando para o abismo eterno, se a voz de Deus está ecoando hoje à noite, e Deus está chamando você para um concerto? Algumas pessoas ignoram, mas a vida é uma contagem regressiva. Do berço até a sepultura, a vida é uma contagem regressiva. Cada aniversário nosso, a família se reúne, os amigos, é uma alegria, eles cantam parabéns. Significa um ano de vida vivido, mas significa um ano a menos para se viver. Está me ouvindo? A sua chapa está esquentando, a sua hora está chegando, e você não pode partir desse mundo sem receber essa tão grande salvação. A Bíblia Sagrada diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Depois da morte é céu ou inferno, é salvação ou condenação, é Jesus e o diabo. E a voz de Deus está ecoando por esse mundo afora, está ecoando nesta igreja. Deus está chamando os pecadores para serem salvos. Ele está chamando você para um concerto com Ele. E eu tenho uma máxima comigo, e eu quero deixar com você. Se você se consertar com Deus, Deus vai vir e vai consertar a sua vida. Quando você se conserta com Deus, Deus vem e conserta a sua vida. A sua vida só vai ter sentido, só vai ter significado, só vai ter razão de ser vivida se você se voltar para o Eterno e o Todo-Poderoso, e se você admitir que é um pecador condenado, é um pecador impotente, não consegue se salvar. Se você admitir que precisa de um Salvador, se você admitir que Jesus Cristo é o único que pode salvar a sua alma, e se você receber pela fé Jesus no seu coração, Ele vai perdoar os seus pecados,
Ele vai salvar a sua alma, Ele vai confirmar o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e a sua vida vai ter sentido, vai ter significado, vai ter razão de ser vivida, porque você foi criada por Deus e para Deus, e sem Deus você vai continuar sendo uma pessoa incompleta. Por mais que uma pessoa se realize na vida sem Deus, toda realização sem Deus é questão de tempo, de horas, de dias, de semanas, de meses. Toda realização sem Deus, mais cedo ou mais tarde, acaba em falência da alma, acaba em falência do ser. E Deus está chamando você para um concerto com Ele. Não importa quão pecador você é, não importa quantas coisas erradas você fez na vida, Ele está chamando você para perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Diga quem está ao teu lado, diga: Deus está chamando você hoje à noite. O outro chamado de Deus que está ecoando, Deus está chamando o salvo para estreitar o relacionamento com Ele. Deus está chamando você que já tomou a decisão por Cristo para se achegar a Ele, para buscar intimidade com Ele. Está me ouvindo? Estreite o seu relacionamento com Deus através da leitura e meditação da palavra. Estreite o seu relacionamento com Deus através de uma vida de oração. Estreite o seu relacionamento com Deus através da consagração. O garoto se voltou para o seu pai e ele disse: papai, que tamanho é Deus? Bem na hora ia passando um avião, e o pai perguntou para o garoto, falou: o avião é grande ou pequeno, filho? O garoto disse: é pequeno, papai. Então o pai pegou o garoto e levou-o no aeroporto, e mostrou o avião de perto, e perguntou e falou: o avião é grande ou pequeno, filho? O garoto disse: é grande, papai. E que tamanho é Deus para você? Vai depender da distância que você está de Deus. E você crê que Deus é grande, que Ele faz coisas grandes, mas de repente Ele nunca fez nada grande na sua vida, por causa da distância que você está dele. Você tomou a decisão por Cristo, mas Ele está chamando você hoje à noite para estreitar o seu relacionamento com Ele, para buscar intimidade com Ele. É isso que o texto sagrado diz. Jesus chamou para si. Essa expressão chamou, essa palavra chamou, vem de chama. Toda pessoa que é chamada por Deus para alguma coisa, significa que Deus acendeu uma chama no coração dessa pessoa. Porque é Ele que faz dos seus anjos vento e dos seus ministros labaredas de fogo. É Ele que acende a chama no coração das pessoas, que Ele tem um propósito. E o projeto de Deus para a sua vida é que você estreite o relacionamento com Ele. Busque estreitar o seu relacionamento com Deus. Está me ouvindo? Esta é a voz de Deus ecoando no seu coração hoje à noite. Ou outro tipo de pessoas que Deus está chamando. Deus está chamando pessoas para chamarem outras pessoas. Ou seja, Deus está chamando pessoas para serem voluntárias à obra. Deus está chamando pessoas para serem canais dessa salvação e alcançarem outras pessoas. Está me ouvindo? Ele está chamando você muito mais para ser do que ser uma pessoa que fica no banco da igreja, assistindo às reuniões, assistindo os cultos. O Eterno está chamando você para ser um instrumento de salvação de outras pessoas, para ser um canal da graça dele em favor de outras pessoas. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora diga a esta pessoa, diga: Deus está chamando você para chamar outras pessoas. E o outro chamado de Deus que
ecoa por esse mundo afora, está ecoando em especial dentro das igrejas. Deus está chamando pessoas para contribuírem financeiramente, significativamente para o custeio da obra dele na terra. Alguns de vocês, Deus tem dado mais que o necessário financeiramente. Deus tem dado mais que o bastante. E uma das razões porque Deus prospera uma pessoa, uma das razões porque Deus dá sobrando a alguém, é para que essa pessoa separe uma parte para ajudar a custear o reino dele na terra. A obra de Deus não vive de brisa, não vive de vento. Existe um custo financeiro da obra. E Deus está acendendo uma chama em corações, pelo mundo afora, para que as pessoas ajudem a custear financeiramente, de modo significativo, o reino dele na terra. E quem sabe, você está aqui hoje à noite, você é uma dessas pessoas que a chama está se acendendo no seu coração, para que você seja mais generoso, mais generosa com a obra de Deus. Está me ouvindo? O último chamado de Deus que eu quero mencionar aqui, esses chamados que eu mencionei, eles são facultativos. Qualquer um pode dizer sim ou não, são facultativos. Estão me ouvindo? Alguém pode dizer não ao chamado da salvação, alguém pode dizer não ao chamado para ser aliviado do sofrimento, alguém pode dizer não ao chamado para a obra, o chamado para chamar outras pessoas, alguém pode dizer não ao chamado para contribuir financeiramente de modo significativo para o custeio da obra, mas esse último chamado, ele não é facultativo. É o chamado de Deus que vai ecoar um dia, quando Deus chamar cada um para prestar contas do chamado que Ele deu a cada um de nós. Um dia, eu e você vamos comparecer perante o trono de Deus, perante o autor da vida, para prestar conta da vida que nós vivemos. Vai ter o dia da prestação de contas, e todo homem e toda mulher nesse mundo vai ser chamado para comparecer perante o Criador, perante o Todo-Poderoso, para prestar contas de cada chamado, se deu sim ou não como resposta ao chamado. Está me ouvindo? Diga quem está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora erga sua cabeça, olhe para mim e ouça. Eu venho de uma família bem pobre. Nós éramos os mais pobres que vocês possam imaginar. O meu pai era peão de fazendas, ele tomava conta de cavalos bravos, do gado, da fazenda. A casa que nós morávamos não era a casa sede da fazenda, era uma casa de pau a pique, barreada com barro vermelho, que não tinha o cimento no piso, era o chão batido que a minha mãe jogava água para, na hora de varrer, a poeira não se levantar. O pouco dinheiro que o meu pai ganhava, ele ia para a cidade com os peões da fazenda e gastava com cachaça e com mulheres. O meu pai não se importava com a esposa nem com os filhos, era a minha irmã mais velha, o meu irmão e eu, o caçula. Por conta do alcoolismo, o meu pai se tornou uma pessoa violenta, agressiva. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. Ele passou a lidar com a esposa e com as crianças do mesmo modo que ele lidava com o gado na fazenda. E agredia a minha mãe com frequência. E por conta das agressões, a minha mãe tomou uma decisão. Ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Ela quis ir para um lugar que não tivesse nenhum conhecido, não tivesse nenhum amigo, não tivesse ninguém que pudesse dar notícias ao meu pai de onde ela estava. Ela queria fugir da presença do meu pai. A mulher de roça chega na cidade grande com 3 crianças, sem profissão, sem amigos, sem parentes, sem nenhum conhecido ali.
O único lugar que a minha mãe conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Eu não sei se você sabe do que eu estou falando, mas o porão é a parte de baixo de uma casa que tem um assoalho de madeira. Era um cômodo só. Aquele cômodo, alguém cedeu generosamente para a gente morar. Aquele cômodo era quarto, era sala e era cozinha para nós. O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavar roupas e passar. É uma mulher de roça sem profissão. E todos os dias ela saía para a lida, lavar roupas nas casas das pessoas e passar. E ela voltava à tardezinha com o dinheiro da diária. Ela tem 3 crianças que dependem dela. Eu não estou falando de lavar roupas nesse tempo de tanquinho e de máquina de lavar. Eu estou falando de lavar roupa com a escova. Às vezes os dedos dela ficavam na carne viva. Ela dava um duro para colocar o alimento, o sustento em casa. Está ouvindo o que eu estou falando? E a minha mãe começou a sentir fortes dores abdominais. Ela tomou algum chá, algum medicamento, buscando alívio, mas tudo em vão. As dores se intensificaram e ela procurou o hospital. E eu sei que naquele dia a mamãe não voltou para casa. Eu não sei se 2 ou 3 dias, mas ela não voltou. E nós somos 3 crianças lá, sem parentes, sem amigos, sem nenhum conhecido, sem ninguém para ajudar. E então, eu não sei se 2 ou 3 dias, mas a ambulância encostou na porta, trazendo a minha mãe desenganada pela medicina na maca. A medicina não soube dar um diagnóstico preciso. Hoje nós sabemos, era câncer. Mas a medicina naqueles dias não sabia muita coisa sobre o câncer. Era algum especialista em algum lugar que sabia. Então eles trouxeram ela, colocaram ali no leito, na cama, naquele quartinho de porão. Nós somos 3 crianças, nós não fazemos ideia o que está acontecendo. Mas a sombra da morte estava sobre a minha mãe. E enquanto a minha mãe estava no hospital, e agora que ela está ali no leito, a minha irmã, 7 anos de idade, fazia comida para nós, uma menina de roça. E ela tentava dar para minha mãe, mas tudo em vão. A minha mãe está morrendo cada dia um pouco mais. Mas nós somos 3 crianças, nós não fazemos ideia do que está acontecendo. E um dia, a minha irmã foi nas latas de mantimento, pegou a lata de arroz, o arroz havia acabado. Ela pegou a lata de feijão, o feijão acabou. Ela pegou a lata de macarrão, não tem macarrão, a farinha acabou. E não tem o que fazer para a gente comer, e a mamãe está no leito de morte. A minha irmã teve uma ideia. Ela pegou na mãozinha do meu irmão do meio, eu sou o caçula, e eles foram para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo dos supermercados. À tardezinha voltaram com as sacolinhas, legumes podres, frutas podres. A minha irmã cortava a parte podre, jogava fora, lavava a outra parte e colocava num caldeirão. Ela foi no açougue da esquina e pediu ossos para o açougueiro. Não existia essa serra-fita que corta ossos. Era um tronco de madeira, de árvore, e o açougueiro colocava os ossos ali e batia o machado para cortar os ossos. Eu não sei quantos aqui se lembram disso. E então a minha irmã fervia aqueles legumes com os ossos e fazia uma sopa para nós. Ela tentava dar para minha mãe, mas em vão. A minha mãe está morrendo à míngua e nós não fazemos ideia do que está acontecendo. E todos os dias essa história se repetia. Ela pegava na mãozinha do meu irmão, eles iam para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo dos supermercados e voltavam com as sacolinhas. E todos os dias aquela sopa era café da manhã e era almoço e era janta para nós. E nós não temos amigos,
nós não temos parentes, nós não temos ninguém para ajudar. E mamãe está morrendo, a sombra da morte está sobre ela. Mas um dia aconteceu. Como de costume, a minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e eles foram procurar comida nos caixotes de lixo. Voltaram uma tardezinha com as sacolinhas, colocaram ali em algum lugar. Mas nesse dia foi diferente. A minha irmã trouxe em uma das mãos um livrinho desse aqui, o Novo Testamento, que encontrou no caixote de lixo. A minha irmã chegou para minha mãe no leito de morte. E ela disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo, mamãe, o que será? A minha irmã não sabia o que era. A minha mãe olhou e não sabia o que era. E ela abriu o livro e começou a ler. Eu não sei se ela leu em Mateus, em Marcos, em Lucas ou João, ou nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, se no Apocalipse, se nos Salmos, se em Provérbios. Mas uma coisa eu sei: quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo entrou naquele quartinho de porão e tocou a minha mãe. Ela que não andava há dias, ela se levantou, ela batia a mão no seu estômago, ela dizia: eu estou curada, eu estou curada, Jesus me curou, Jesus me curou. E ela chorava muito, ela tinha sua camisola, e filho, quando vê a mãe chorando, chora também. E um segurando na camisola e o outro segurando do outro lado. Ela chorava e chorava, e a gente chorava junto, sem saber, sem ter ideia do que estava acontecendo. O poder de Deus estava ali, a glória de Deus estava ali. E a minha mãe, com o rosto banhado em lágrimas, ela dobrou os seus joelhos ali naquele quarto de porão, as crianças em volta chorando. Ela fez uma oração, ninguém ensinou ela isso, mas o poder de Deus estava ali. Ela fez uma oração entregando a vida a Jesus. Ela se levantou daquela oração, o seu rosto está banhado em lágrimas. Eu tinha perto de 5 anos de idade, 5 anos talvez. Ela bateu a mão na minha cabeça. Minha mãe não sabia nada sobre declaração profética, sobre palavra profética, mas ela está cheia do Espírito Santo, o poder de Deus está ali. Ela se levantou daquela oração e ela bateu a mão na minha cabeça, e ela fez essa declaração. Ela disse: enquanto esse meu filho viver, ele vai falar desse Jesus que me curou. Eu vim aqui hoje à noite para falar que Deus tem um chamado para você. Ele está chamando você. O Eterno está acendendo uma chama no teu coração, porque Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida. A minha mãe, ela descobriu uma igreja na esquina, próxima à nossa casa, e ela colocava as 3 crianças para irem para a escola bíblica. E ela dizia: vocês prestem atenção no que é ensinado. Quando chegarem em casa, eu quero ouvir de cada um o que vocês aprenderam. E dos 3, quando voltava, quem contava tudo nos mínimos detalhes era eu. Tinha uma graça especial de Deus sobre a minha vida. Eu comecei o meu seminário frequentando a sala dos Cordeirinhos de Jesus. Quem já ouviu falar da sala dos Cordeirinhos de Jesus? Começou lá o meu seminário. Eu estou aprendendo sobre os heróis da fé. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha ali um quadro de flanela e a professora ia contar a história do dilúvio. Ela pregava ali a arca, ela pregava o Noé, ela está contando a história, ela pregava os animais, pregava as nuvens. Eu estou aprendendo sobre os heróis da fé. Ela ia contar a história de Daniel. Ela pregava ali os leões. Ela pregava o Daniel que foi jogado na cova dos leões. Ela pregava o anjo que Deus enviou para fechar a boca dos leões. Eu estou tão feliz. Eu sou um menino, mas tem uma graça especial do Eterno sobre a minha vida. Está me ouvindo? Então, para que você entenda essa parte, eu nasci no ano de 1959.
Pare de fazer as contas. Eu faço 60 anos em setembro agora. Eu nasci um ano depois que o Brasil foi campeão do mundo de futebol. O Brasil foi campeão em 58 e lá na roça. O meu pai acompanhava os jogos do Brasil bebendo cachaça com os peões, acompanhava pelo rádio. Eu nasci um ano depois. Quando eu nasci, o meu pai colocou o nome em mim de um jogador de futebol da seleção brasileira da época. Quantos aqui já ouviram falar de Djalma Santos? Esse era o meu nome. E agora, a minha mãe chegou para mim, a minha irmã estava na escola, a minha mãe chegou para mim e disse: Djalma, é estranho, né? Djalma, nós vamos te colocar na escola. Era tudo que eu queria. Ela disse: nós vamos te registrar, você não tem registro. Eu não sabia do que ela estava falando, mas eu queria ir para a escola. Eu falei: está bem. E então ela disse: você quer continuar com esse nome ou você quer mudar de nome? Eu falei: pode mudar de nome? Ela falou: pode, quando chegar no cartório ninguém sabe o nome que você tem. Você recebeu um nome de batismo na roça, você não tem o registro. Eu respondi para minha mãe: eu quero mudar de nome. Eu disse: eu quero ter o nome de um dos heróis da fé da Bíblia. Eu pedi para minha mãe 1 semana de prazo para escolher o meu nome. Eu peguei as revistas da escola bíblica, estão lembrados? E eu fiquei folheando as revistas, e eu fiz uma lista, de Abraão até João do Apocalipse. Eu olhava a história e ia arriscando, esse não, esse nome não, esse nome não, e sobraram 2 nomes, Daniel e Elias. Eu estou em dúvida. Eu olhava a história de Daniel, a Bíblia diz que Daniel era mais sábio que os sábios da Babilônia. Eu dizia: eu quero me chamar Daniel. Eu via Daniel na cova dos leões, e Deus enviando um anjo para fechar a boca dos leões, e eu dizia: eu quero me chamar Daniel. Mas eu olhava a história de Elias, e eu via Elias perante os profetas de Baal, e o fogo caindo do céu, e o povo gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E eu dizia: eu quero me chamar Elias. Eu estou em dúvida. Eu cheguei para minha irmã e eu disse: o que é que você acha, Daniel ou Elias? Ela disse: põe os 2. Eu disse: pode ter 2 nomes? Ela falou: pode. Não tem aí Roberto Carlos, que é o cantor, Antônio Marcos? Eu falei: é verdade, são 2 nomes numa pessoa só. Eu pedi mais 2 dias para minha mãe, para saber se eu colocava Daniel Elias ou Elias Daniel. E depois de 2 dias eu cheguei e falei: eu escolhi o nome. Ela disse: qual é? Eu disse: Daniel Elias. Nós fomos para o cartório e o meu nome foi mudado. Mas muito mais do que ter o nome mudado, nós tivemos as nossas vidas mudadas para sempre. As nossas vidas foram mudadas para sempre. A minha irmã saiu para procurar comida no caixote de lixo e voltou com o pão da vida, o pão da alma, o pão que sacia a fome da alma humana. Ela voltou com o pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E deixa eu dizer uma coisa a você: depois que a palavra de Deus entrou na nossa casa, se é que pode chamar de casa aquele quartinho de porão, nunca mais, eu disse nunca mais, nós comemos da lata do lixo, porque Jesus Cristo mudou as nossas vidas para sempre. Ele mudou as nossas vidas para sempre. Está me ouvindo, igreja? Glória a Deus. Eu vou correr, o tempo já estourou, mas eu tenho que contar essa parte. Eu fui crescendo. Eu cheguei à idade de jovem, à idade de namorar, de pensar em alguém. Eu tenho uma preocupação: quem será aquela que estará comigo no chamado? Eu identifiquei o chamado, estão lembrados? A minha mãe fez uma declaração profética sobre a minha vida, e agora eu sou um jovem, e a chama está acesa dentro de mim. Você pode não acreditar, mas eu já fui bonito. O tempo é cruel. O tempo não perdoa nem o aço.
Eu oro a Deus, aparece uma candidata, outra, e eu chego em casa, dobro os meus joelhos, eu coloco o rosto no piso e eu digo: ó Deus, se não é esta, faça acontecer alguma coisa para que não dê certo. E acontecia alguma coisa e não dava certo, e eu não ficava bicudo como muita gente. Eu sabia que era Deus me guiando na pessoa certa. Estão compreendendo o que eu estou falando? E então, eu conheci a mulher mais linda do universo. Eu sinto que a inveja está neste lugar. É brincadeira, gente. Eu conheci a Aurélia. O coração bateu forte como um tambor. Quem sabe do que eu estou falando? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu cheguei em casa, dobrei o joelho como das outras vezes, e eu busquei a face do Eterno. Eu disse: ó Deus, eu não quero me deixar levar pela aparência. Se não é esta, eu não quero. Eu quero aquela que é a do Senhor para estar comigo no ministério, para estar comigo no chamado. E nós namoramos, nos recebemos em matrimônio perante um grande homem de Deus que impetrou a bênção sobre nós. Eu comecei a pregar a palavra de Deus em vários lugares. E deixa eu dizer a você, nesta noite, eu passei a ver o mesmo poder que entrou no quartinho de porão e curou a minha mãe. O poder do Espírito Santo fluindo nas minhas reuniões e tocando as pessoas. E aliviando as pessoas do sofrimento. Está ouvindo o que eu estou falando? O mesmo poder. Glória a Deus. Eu estou tão feliz. E o Senhor nos deu uma filha, Gabriela. E Gabriela tinha 2 anos. Nós estávamos numa vigília. Em nossa casa nós fazíamos vigílias ali sempre. Eram cerca de 9 ou 10 irmãos, eu não me lembro. E teve um momento da vigília, madrugada, que parece que tinha um maestro regendo o volume das orações. Todos fizeram silêncio simultaneamente. Um está num canto com o rosto no chão, o outro está ali no sofá orando, e todos fizeram silêncio simultaneamente. Podia cair uma agulha ali no centro da sala que daria para ouvir. É madrugada. E nós começamos a ouvir um hino. Solado no piano, parecia um som celestial. Cada um foi se levantando ali do lugar onde estava. O hino foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E a gente está sentindo a glória de Deus naquele lugar. Nós nos levantamos, quando olhamos para o centro da sala, a Gabriela tinha levantado. Ela pegou um piano de plástico que a avó havia dado a ela há alguns dias. Ela está sentadinha ali tocando com o dedinho. Foi na cruz, onde um dia a glória de Deus estava sobre ela. Todas as pessoas que estavam ali começaram a chorar. Daquele dia em diante, todo instrumento que a Gabriela viu alguém tocando, daqui a pouco ela ia lá e tocava alguma coisa. O Domingos Filho conheceu ela. Ela toca bateria como ninguém, toca teclado como ninguém. Ela toca a guitarra, conversa na mão dela. Eu falo: meu Deus do céu, que coisa gloriosa. Eu estou tão feliz. Eu estou pregando o evangelho. Deus me deu uma esposa, me deu uma filha e deu o dom para minha filha de tocar instrumentos. E então, a minha esposa ficou grávida da 2ª gravidez, 8 meses de gravidez. E nós estávamos na casa de um casal, irmãos da igreja, da obra também. Estamos falando das coisas de Deus. E de repente a minha esposa bateu em mim. E ela mostrou o lugar onde ela estava sentada. Tinha uma poça de sangue. Aconteceu um descolamento prematuro da placenta e muito sangue ali. E nós pegamos ela nos braços e fomos para o automóvel, e onde passou com ela ficou um risco de sangue. Chegamos no hospital, colocaram ela na maca. Eles estão localizando o médico dela e ele demorou a chegar. Enquanto isso eu via, a enfermeira toda hora tirava de entre as pernas dela muito sangue coagulado. Mas eu estou bem tranquilo. Eu sou um pregador do evangelho.
Eu estou pregando a palavra de Deus, eu vejo o poder de Deus fluindo nas minhas reuniões, e eu pensei, isso é coisa de mulher grávida, daqui a pouco a criança nasce, está tudo resolvido. Mas quando o médico chegou e tomou o pé da situação, ele acionou a equipe cirúrgica, correram para o centro de cirurgias. Eu estou tranquilo. Eu fiquei ali no corredor, sentado, esperando, e tinham mais pessoas esperando outras coisas ali no corredor do hospital. E a gente não cronometra o tempo nessa hora. Eu não sei quanto tempo se passou, mas muito tempo se passou. Quando a porta da sala de cirurgia se abriu, o doutor saiu, ele tinha a sua roupa ali, a máscara, e alguma enfermeira saiu com ele. E ele disse, quem é que está com ela? Eu me levantei e disse, sou eu, doutor. Ele olhou nos meus olhos e ele disse mais ou menos essas palavras. Ele disse, você me perdoe a franqueza, eu sou direto e objetivo, mas a sua esposa se foi, ela não resistiu. Nós fizemos de tudo para tentar salvá-la. Eu fiquei chocado, eu falei, como é, doutor? Ele disse, eu sou direto e objetivo, eu não faço rodeios, ela não resistiu, a sua esposa morreu, fizemos de tudo. E então ele se voltou para mim e ele disse, não espere muita coisa em relação à criança, nós vamos tentar salvar a criança. Eu não sei se você já recebeu uma notícia assim, que você fica chocado e você não tem lágrimas para chorar. Eu fiquei chocado. Eu encostei ali na parede do corredor do hospital, o doutor voltou lá para dentro com as enfermeiras. E eu fui agachando, eu fiquei de cócora ali. E naquela hora a minha vida passou como um filme. Eu me lembrei do quartinho de porão. Eu me lembrei do poder de Deus entrando lá e curando a minha mãe. Eu me lembrei quando a minha mãe bateu a mão na minha cabeça e fez a declaração profética. Eu me lembrei quando eu pedi a Deus uma esposa e Ele me deu a Aurélia. Eu me lembrei quando Gabriela na vigília, o poder de Deus veio sobre ela e deu o dom a ela de tocar instrumentos. Eu me lembrei do poder de Deus fluindo nas reuniões e tocando as pessoas com graça especial. E agora eu estou ali no corredor do hospital e o doutor disse que a minha esposa está morta lá dentro. Eu fiquei chocado. Eu abri a gaveta mais íntima do meu coração e eu procurei a fé suficiente, eu não encontrei. Mas eu fiz uma oração naquela hora, eu digo, ó Deus, como é que vai ser agora? Aquela que o Senhor me deu para estar comigo no chamado, o doutor disse que ela está morta lá dentro. E eu falei com Deus, eu disse, ó Deus, se prevalecer isso, qual é a motivação que eu vou ter? As pessoas vão perguntar, cadê a sua esposa? Eu vou dizer, morreu. Há 2h30, 3 horas estava tudo bem, agora o doutor disse que ela está morta, ó Deus, como é que vai ser isso? E eu fiquei chocado, sem lágrima para chorar. Eu não sei quanto tempo se passou, eu fiquei agachado ali muito tempo, mas de repente a porta da sala de cirurgia se abriu novamente. O doutor saiu como da outra vez, alguma enfermeira com ele. Eu fui me levantando com dificuldade, eu fiquei agachado muito tempo, as pernas estão doendo. Ele olhou nos meus olhos como da outra vez. Ele colocou um sorriso na face e ele falou, ela voltou, a sua esposa voltou, ela voltou. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o mesmo poder que entrou no quartinho de porão e curou a minha mãe, o mesmo poder que fluía nas minhas reuniões, esse poder, o poder do Espírito Santo entrou na sala de cirurgias e trouxe a minha esposa de volta à vida. Ela está aqui como um atestado da graça de Deus, do amor de Deus e do poder do Espírito Santo. Ele está me ouvindo? Eu vim aqui hoje à noite para dizer a você que Ele está chamando você. Ouve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. E você é sincero e sincera, e você diz, apóstolo Daniel Elias, eu não tenho vivido bem na presença de Deus, eu tenho andado errante, eu tenho falhado, eu tenho tropeçado.
mas eu ouvi o chamado de Deus hoje à noite para um concerto com Ele. E eu quero me consertar com Deus. E quem sabe você veio aqui hoje, você nunca levantou a sua mão numa reunião como esta para entregar a sua vida a Jesus, para receber essa tão grande salvação. Ou quem sabe você já levantou a mão em outras reuniões, mas você não levou Deus a sério. E a partir de agora você quer levar Deus a sério. Eu pergunto a todo esse auditório, quem está aqui hoje, que você ouviu o chamado de Deus para um conserto? Você precisa se consertar com Deus, porque a sua hora está chegando. Eu quero ajudar você em oração. Tem alguém aqui, dê um sinal com a sua mão, Deus vai ver a sua mão. Tem alguém nesta noite que quer um conserto com Deus? Deus te abençoe lá atrás. Quem mais? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha dele. Eu me ajoelho diante dele. Ele é o meu Salvador. Ele deu a vida por mim. E ele disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele na presença do meu Pai. Se tem mais alguém, dê um sinal com a mão. Deus vai ver o seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E Deus te abençoe. Deus te abençoe aqui do lado. Deus te abençoe ali no meio. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Eu não quero constranger ninguém. Não é do meu feitio constranger as pessoas, mas isso é tão importante quanto tudo que aconteceu até agora, hoje à noite. Eu vou pedir que toda a igreja fique em pé. E você que levantou a mão, venha diante desse altar. Isso é muito importante. Venha declarar publicamente o seu conserto com Deus. Jesus está chamando. Ele acendeu uma chama no seu coração. Ele está chamando você. Ele está chamando você. Vem aqui diante do altar. Esta é a noite da salvação. Um dia Ele acendeu uma chama no meu coração. Ele acendeu a chama do chamado. E eu vim a Jesus. Jovem, Jesus está te chamando. Jesus está chamando você. Ele está chamando cada um aqui para um conserto. E a máxima é aquela: se você se conserta com Deus, Deus vem e conserta a sua vida. Ele vai colocar sentido e significado na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa a você. Escute-me toda a igreja, por favor. Eu já estou terminando. Eu nunca vou me esquecer. Um milionário, escute, ele se embriagava com frequência com uísques dos mais caros. E ele tinha um comportamento inconveniente na sociedade e envergonhava a família. A esposa já não sabia o que fazer, os filhos não sabiam mais o que fazer. E então a empregada da casa, uma mulher de Deus, disse para sua patroa: se a senhora quiser, eu peço para o meu pastor vir visitá-lo e dar conselhos a ele. E então ela concordou. O pastor chegou naquela mansão, ou um tapete dos mais caros que você possa imaginar ali na sala, um sofá dos mais caros, ou o pastor sentado ali conversando com aquele milionário ali na frente dele. Ou o pastor falou sobre Jesus Cristo, falou sobre essa tão grande salvação que Deus providenciou na pessoa de Jesus Cristo. E o pastor concluiu dizendo: e o senhor quer entregar sua vida a Jesus, quer buscar um conserto com Deus, quer receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Aquele milionário olhou nos olhos do pastor e disse: eu não quero esse Jesus seu. Quando eu morrer, eu vou para o inferno. É para lá que eu vou. Ele estava um pouco alcoolizado, mas o pastor pegou um cartão no seu bolso e colocou no bolso do homem e disse: aqui está o meu contato, pense a respeito disso que eu lhe falei e me telefone que eu vou ajudar você a ter um concerto com Deus. O pastor foi embora para casa e naquela madrugada seguinte, o telefone tocou na casa do pastor. Ele acordou, atendeu, era um policial rodoviário. O policial disse:
Aconteceu um acidente aqui no trevo da saída da cidade com vítima fatal. A vítima está presa nas ferragens. Nós não encontramos ainda nenhum documento. A única coisa que nós encontramos no bolso foi um cartão com este número. É alguém conhecido seu? O pastor disse: eu não sei, eu dou cartão para muita gente, mas eu estou indo para aí. O pastor se vestiu e foi para a saída da cidade no trevo saber de quem se tratava. Quando ele chegou lá, ele ficou perplexo. Ali estava um carro importado, todo destroçado, e o corpo daquele homem, que algumas horas atrás ele havia falado dessa tão grande salvação, e aquele homem havia dito: eu vou para o inferno, quando eu morrer é para lá que eu vou. O homem está morto ali, e o pastor ficou gelado, chocado. O pastor perguntou ao policial rodoviário: bateu com o quê? Porque ele não viu nada ali. O policial disse: com o caminhão, está lá na ribanceira. E o pastor pegou uma lanterna e desceu, por curiosidade, para olhar o caminhão. E ele ficou perplexo com o que ele viu. No para-choque do caminhão estava escrito: anjo do inferno. E você pode pensar que é coincidência. O homem disse: eu quero ir para o inferno. Não existe coincidência, amigo, amiga. É Jesus ou o diabo, é salvação ou condenação, é céu ou inferno, e você decide enquanto você está aqui. Se tem mais alguém, vem, é a sua oportunidade, pode ser a última, quem sabe. Jesus está chamando você. Eu vou pedir que vocês que estão diante desse altar curvem a cabeça, fechem os olhos e repitam essa oração comigo. Diga: meu Deus, diga: meu Pai, eu venho a Ti, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Eu reconheço, sou pecador condenado, sou pecador impotente, eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador, e eu reconheço que Jesus Cristo é o único que pode salvar a minha alma, que pode perdoar os meus pecados, e agora mesmo, pela minha fé, eu recebo Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e o meu Salvador. Diga: meu Deus, perdoa os meus pecados, confirma o meu nome no livro do céu. Agora eu vou orar por você. Ó Deus, eu oro para que nenhum desses se percam, ó Pai, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, encha cada um deles do Espírito Santo e ajude-os a vencer nesta nova etapa de suas vidas até o dia final. Eu oro, eu peço, eu profetizo que seja assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Tá, eu vou fazer o que eu fiz de manhã e fiz à tarde. Qual é o seu nome, jovem? Cauã. Isso vale para cada um de vocês que estão tomando a decisão. Sabe o que aconteceu no céu agora? Jesus se voltou para o Pai e disse: Pai, o Cauã acabou de ser salvo agora. E aí tem festa no céu, vale para cada um de vocês, tem festa no céu agora. Glória a Deus.